Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Subseção 3 da Iniciativa Popular. Artigo 76. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa de emenda à lei orgânica, na forma do artigo 70, inciso 3º, ou de projeto de lei devidamente articulado, justificado e subscrito por no mínimo 1% do eleitorado do Distrito Federal, distribuído por 3 zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores perante as comissões nas quais tramitar. Seção 4 da Fiscalização Contábil e Financeira. Subseção 1 das Disposições Gerais. Artigo 77. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Deve prestar contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Distrito Federal responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete. Inciso 1º. Apreciar as contas anuais do governador, fazer sobre elas relatório analítico e emitir parecer prévio no prazo de 60 dias, contados do seu recebimento da Câmara Legislativa. Inciso 2º. Julgar as contas, alínea A, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração, direta e indireta, ou que estejam sob sua responsabilidade, incluídos os das fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo poder público do Distrito Federal, bem como daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Alínea B. Dos dirigentes ou liquidantes de empresas incorporadas, extintas, liquidadas ou sob intervenção ou que, de qualquer modo, venham a integrar provisória ou definitivamente o patrimônio do Distrito Federal ou de outra entidade da administração indireta. Alínea C. Daqueles que assumam obrigações de natureza pecuniária em nome do Distrito Federal ou de entidade da administração indireta. Alínea D. Dos dirigentes de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições, subvenções, auxílios e afins até o limite do patrimônio transferido. Inciso 3º. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Avaliar a execução das metas previstas no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Inciso 5º. Realizar, por iniciativa própria da Câmara Legislativa ou de alguma de suas comissões, técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal. A linha A, da estimativa, lançamento, arrecadação, recolhimento, parcelamento e renúncia de receitas. A linha B, dos incentivos, transações, remissões e anistias fiscais, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outras concedidas pelo Distrito Federal. A linha C,
das despesas de investimento e custeio, inclusive a conta de fundo especial de natureza contábil ou financeira. A linha D. Das concessões, cessões, doações, permissões e contratos de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, e das subvenções sociais ou econômicas, dos auxílios, contribuições e doações. A linha E. De outros atos e procedimentos de que resultem variações patrimoniais. Inciso 6º. Fiscalizar as aplicações do poder público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe, de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo. Inciso 7º. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Inciso 8º. Prestar as informações solicitadas pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 9º. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 10. Assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade. Inciso 11. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa. Inciso 12. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Inciso 13. Comunicar à Câmara Legislativa qualquer irregularidade verificada na gestão ou nas contas públicas, enviando-lhe cópias dos respectivos documentos. Inciso 14. Apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se a Câmara Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá da questão. Parágrafo 3º. O Tribunal encaminhará à Câmara Legislativa, trimestral e, anualmente, relatório circunstanciado e demonstrativo das atividades internas e de controle externo realizadas. Parágrafo 4º. Nos casos de irregularidade ou ilegalidade constatados, sem imputação de débito, em que o Tribunal de Contas do Distrito Federal decidir não aplicar o disposto no inciso 9º deste artigo, deverão os respectivos votos ser publicados juntamente com a ata da sessão em que se der o julgamento. Parágrafo 5º. As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resulta imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 79. A Câmara Legislativa ou a comissão competente, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de investimentos não programados ou de incentivos, isenções, anistias, remissões, subsídios ou benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia, não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos ou considerados esses insuficientes, a Câmara Legislativa ou a comissão competente solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento exclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a comissão competente, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara Legislativa sua sustação, se ainda não realizado, ou seu reembolso devidamente atualizado monetariamente, consoante regras vigentes, se já efetuado.
Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas do Distrito Federal agirá de ofício ou mediante iniciativa da Câmara Legislativa, do Ministério Público ou das autoridades financeiras e orçamentárias do Distrito Federal ou dos demais órgãos auxiliares, sempre que houver indício de irregularidade em qualquer despesa, inclusive naquela decorrente de contrato. Artigo 80. Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: inciso 1º, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Distrito Federal. Inciso 2º, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e quanto à da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores. Inciso 4º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como o dos direitos e haveres do Distrito Federal. Inciso 5º. Avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outros. Inciso 6º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. As contas públicas do Distrito Federal ficarão, durante 60 dias, anualmente, em local próprio da Câmara Legislativa, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação e serão disponibilizadas de maneira permanente, atualizadas mensalmente, nos sítios oficiais na internet do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, recomendando-se a criação de sítios específicos na internet para a publicação permanente das contas públicas, de forma clara e compreensível ao cidadão. Parágrafo 3º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à Câmara Legislativa. Parágrafo 4º. A prestação de contas anual do governador e as tomadas ou prestações de contas anuais dos administradores dos órgãos e entidades do Distrito Federal deverão ser acompanhadas de relatório circunstanciado do órgão de controle interno sobre o resultado das atividades indicadas neste artigo. Artigo 81. O Tribunal de Contas do Distrito Federal prestará contas anualmente de sua execução orçamentária, financeira e patrimonial à Câmara Legislativa até 60 dias da data da abertura da sessão do ano seguinte àquele a que se referiu o exercício financeiro, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, observados os demais preceitos legais. Subseção 2 do Tribunal de Contas. Artigo 82. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, integrado por 7 conselheiros, tem sede na cidade de Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notáveis conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Inciso 4º. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão escolhidos. Inciso 1º. 3 pelo governador do Distrito Federal, com aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha e 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Inciso 2º. 4 pela Câmara Legislativa. Parágrafo 4º. Os conselheiros do Tribunal de Contas têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas do artigo 41. Parágrafo 5º. Os conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos por auditores, na forma da lei. Parágrafo 6º. O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos do titular, e no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito, da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 7º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. Parágrafo 8º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos casos de crime comum e nos de responsabilidade, serão processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 9º. É proibida a nomeação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Artigo 83. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ainda que em disponibilidade, não poderão exercer outra função pública, nem qualquer profissão remunerada, salvo uma de magistério, nem receber, a qualquer título ou pretexto, participação nos processos, bem como dedicar-se à atividade político-partidária sob pena de perda do cargo. Artigo 84. É da competência exclusiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 1º. Elaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno. Inciso 2º. Organizar seus serviços auxiliares e prover os respectivos cargos, ocupados aqueles em comissão, preferencialmente por servidores de carreira do próprio tribunal, nos casos e condições que deverão ser previstos em sua lei de organização. Inciso 3º. Conceder licença, férias e outros afastamentos a conselheiros e auditores. Inciso 4º. Propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 5º. Elaborar sua proposta orçamentária, observados os princípios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 84-A. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é representado por seu presidente e judicialmente por sua Procuradoria-Geral. Parágrafo 1º. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal em seu âmbito. Inciso 1º. Representar o Tribunal de Contas do Distrito Federal judicialmente. Inciso 2º. Promover a defesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Inciso 3º. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação de interesse do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O ingresso no cargo de Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal é feito mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. Lei de iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal deve dispor sobre a criação dos cargos e a estrutura da sua Procuradoria-Geral. Parágrafo 4º. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deve dispor sobre a organização e o funcionamento da sua Procuradoria-Geral. Artigo 85.
funcionará junto ao Tribunal de Contas o Ministério Público, regido pelos princípios institucionais de unidade, indivisibilidade e independência funcional, com as atribuições de guarda da lei e fiscal de sua execução. Parágrafo único. A proibição de que trata o artigo 82, parágrafo 9º, aplica-se à nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Artigo 86. Lei Complementar do Distrito Federal disporá sobre a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas, podendo dividi-lo em câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização dos seus trabalhos. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.